Eu acho que os números são a melhor forma de apresentar a minha convidada de hoje. Até 2012 ela já tinha levado mais de 21 milhões de pessoas às salas dos cinemas e produziu 24 filmes em 14 anos de carreira. Yafa Brits, muito obrigada por você estar aqui. Tudo bem? Tudo Tudo bom? jóia? Prazer. Bom te ver. Vem cá, muito trabalho, né? É, muito trabalho. Que Apaixonada? horror. Você é apaixonada pelo que você faz? Porque Sou. consome muito tempo, né? Mais de um filme por ano, né? Nesses 14 anos. É isso tudo, Não é, né? gente? É muito tempo, né? É. Quer dizer, e pouco ao mesmo tempo, mas sou completamente apaixonada, envolvida emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, É, tudo, né? né? Mas eu acho que eu nunca tinha parado para fazer Essa conta. essa conta e o tempo, né? Estranho isso, né? Eu ainda Pô, me mas sinto é meio menina, incrível, né? mas é incrível, porque é uma carreira de muito sucesso, né? Como é que começou? Porque você fazia o curso de informática, como é que foi parar no cinema? Como é que veio essa coisa da Tudo muito por produção? acaso, assim, e tudo fruto de muitas depressões, né? Uma depressão que leva para uma coisa, que leva para outra, depressão que leva para outra É, coisa. maravilhoso. Eu lembro que eu estava na faculdade, fazia o curso na PUC de informática, o P15, e que não tinha nada a ver comigo, né? Eu era tipo um ET na faculdade, as pessoas. Era super óbvio isso. E eu estava estagiando, eu era trainee do Banco Pactual, que era uma coisa super almejada. O Banco Pactual naquela época era o banco assim que mais crescia, né, de bancos de investimento. E mas eu realmente não era daquele mundo, não era daquele universo, era super sofrido, dolorido para mim o dia a dia. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu preciso de alguma coisa mais voltada para as artes, alguma coisa voltada mais para o mundo audiovisual. Eu lembro de ter muita clareza disso, mas eu não sabia como transformar isso numa coisa Sim. profissional. E aí eu fui um dia para a Fundição Progresso fazer um curso de computação gráfica. E aí eu literalmente entrei na sala errada. Eu entrei numa sala de um curso de produção de vídeo do Bigode. Foi assim, Olha, foi o do meu primeiro Bigode. encontro do audiovisual foi com o Bigode. Ah, que Entendeu? bacana. E aí lá a gente, bom, me encantei imediatamente, né? Primeiro com a figura do Bigode, obviamente, e depois com todo aquele universo. Bom, a gente tem que lembrar que isso, não sei que ano foi, mas não tinha cinema brasileiro, não tinha nenhuma produção ativa. Então era um mundo completamente diferente do meu, mas que foi uma coisa muito fascinante, que eu me encantei imediatamente. Eu lembro que a gente E um produziu. risco, né? Assim, uma loucura de se jogar num Era negócio uma totalmente novo. brincadeira, mas era uma brincadeira que eu tinha me encantado muito. E eu lembro que de repente eu tinha aquele cotidiano da faculdade, do banco e aquele curso estranho, né? E aí, eu não sei, aquilo me tomou de uma forma que eu falei, eu quero fazer isso aqui. Não existe, não existe cinema, televisão, então naquela época muito menos, né? Produção independente de TV é uma Não coisa, tinha nada, né? imagina, isso daí era coisa de não tinha nem sonho disso, né? Mas aquilo me tomou de uma forma que eu falei, cara, eu quero experimentar esse negócio, É vou por aqui o tentar. meu É por caminho. aqui, é uma época que a gente pode se dar ao luxo de fazer essas É. coisas, né? Sei lá quantos anos eu tinha, 20 e não sei quantos, né? Aham, 20 e poucos. 20 e poucos, possivelmente. E aí eu fui e comecei a procurar pessoas e empresas e produtoras e todo mundo. E comecei a fazer publicidade, institucionais, curtas. E, E é e uma larguei o profissão que você vai banco pegando na prática também, né? Que você vai completamente. fazendo e vai aprendendo e vai tendo canja, né? E vai. Completamente. Mas eu lembro muito do dia que eu pedi demissão no banco, que é É. para um altíssimo executivo do, do super conhecido hoje em dia, assim, desses esses figuraças, sabe? E ele me olhou assim, Você tem certeza do que você está fazendo? louca. Quem é essa louca? Todo mundo queria estar aqui, você quer sair, né? É. Mas eu era muito realmente fora daquele universo. E aí comecei a trabalhar, virei assistente de produção, estagiária, aquelas coisas todas que a gente faz quando está começando durante muito tempo. E fiz muita publicidade, muito institucional, fiz um monte de curtas deliciosas. Foi uma época, assim, gloriosa na minha vida e de grande perturbação emocional para os meus pais, eu lembro. Que Imagino. foram vendo o sonho deles
e ruindo, né, de uma vida estável para a filha, né? E até para entender como é essa coisa da produção, que as pessoas têm curiosidade, né? Assim, o público leigo que vai nas salas de cinema, assim, né? Qual é o papel de um produtor? Você acha que você consegue resumir mais ou menos assim, um produtor de cinema, né? Um produtor executivo, assim, todo mundo pergunta, né, o que um produtor faz. Aí, mas você consegue, Rita? Rita? Quando perguntam assim, mas você consegue as coisas? Eu falo, eu consigo. Mas o que é conseguir, né? Não, é o quê? É uma gincana? Não, é porque tem um trabalho árduo, né? Tem um trabalho árduo e tem um trabalho assim. O que o produtor faz? Ele tem um trabalho de conceber projetos, executar os projetos, viabilizar esses projetos, gerenciar, administrar. É tudo muito... muito global, até a parte mais micro, que é a parte de produzir fisicamente, né? Que é micro e macro ao mesmo tempo. E você estava falando lá no início, né, da quantidade de pessoas que já foram ver projetos que eu já tive envolvida. É uma coisa que eu não me sinto apropriada disso, sabe? Não me sinto mesmo, porque é uma coisa que a gente faz tão coletivamente, é um papo meio... Sim. Assim, todo mundo fala, é meio cafona até, muito obrigada, equipe, etc. Não, mas é mesmo, né? Sabe não disso, é um trabalho né? individual, não é, né? É uma coisa tão coletiva, uma coisa que se divide de fato com o diretor, com os atores, com sócios. Cada projeto tem um monte de sócios, né? Então são tantas pessoas responsáveis por isso que eu vou dividindo. Eu pego 20 milhões e vou dividindo com o diretor que é responsável por um pedaço, outros sócios produtores, aliás, que são responsáveis por outros pedaços, atores, roteiristas, conselheiros emocionais, né? Também pessoas que seguram a onda na retaguarda familiar, né? Sim. É um trabalho... E técnicos, né? Mas tem muito o seu mérito também, principalmente quando você elege um projeto, né? Ah, que é quase assim, aquilo que você escolheu para aquela história que você escolheu contar. Então, ela, assim, quando ela parte, porque eu imagino que o produtor, ele faça trabalhos nos quais ele é convidado, mas também outros que são ideias dele, né? Sim. Assim, então, aí também tem um pouco da sua parte criativa e tipo, não, eu acredito nessa história, eu acho que essa história... Você hoje em dia já consegue escolher mais? Como é que foi esse processo? Assim, quanto de percentual de trabalhos que você escolhe e trabalhos que você é convidada? Você consegue fazer esse... É bem dividido, assim, eu todos os dias, literalmente, eu recebo projetos e tenho ideias de projetos, não sozinha, tem pessoas que trabalham comigo, que, enfim, falo delas depois, pensando nisso o tempo todo, mas... Eu acho que o grande barato, a produção criativa é muito legal, né? E quando você encontra pessoas que conseguem... Você casa, né, de ideia, né? É um casamento incrível. Quando você encontra um diretor que consegue ter esse casamento com você e que não te vê como o produtor que fica do outro lado da... Só executando, exatamente, né? E que também consegue te trazer para escolher uma equipe, né? Quando é um trabalho integrado, quando é um trabalho colaborativo, que eu acho que isso que é o mais legal. Projetos colaborativos, pessoas colaborativas, eu acho que a gente potencializa muito o resultado de tudo, potencializa o dia a dia e potencializa a convivência e evita os conflitos, que são as coisas mais constantes que a gente tem no nosso cotidiano, né? Mas, quer dizer, continua tendo muito, mas é tão mais prazeroso, mais gostoso e a chance de resultado é tão maior. Mas hoje em dia eu vejo, assim, quais são os desafios, né? Os desafios legais. Ver projetos e ver projetos até às vezes muito bizarros. Falo, mas tem uma coisa aqui, tem uma coisa diferente aqui, tem uma coisa nova, tem uma coisa que nunca foi feita, tem um talento aqui estranho e que tem que deixar esse cara sozinho brilhar, né? Vamos ajudar ele a potencializar o talento dele, né? Ou não, pegar um projeto que é totalmente construído assim, para realizar um sonho, né? Eu quero realizar isso, é completamente movido a emoção, né? A desejos e etc. Ou então um projeto completamente comercial mesmo. Esse daqui é para resolver a empresa durante 3 anos, né? Vamos dar uma aquecida na coisa e a gente nunca sabe se vai dar resultado ou não. Acho que a gente com o tempo vai ficando com o olho mais afiado. Você acha que dá para saber, assim, dá um pouco, né? Quais os projetos, assim, que é bom que você possa misturar os projetos mais autorais com esses chamados mais blockbusters e tal, os trabalhos mais populares, assim.
Mas você acha que de cara você já consegue mais ou menos saber qual é o viés e isso aqui vai dar mais certo, isso aqui vai ter menos público, mas é legal de fazer Eu também? acho que quando a gente começa um projeto, a gente meio que já sabe o DNA dele, né? A gente já sabe para que está desenvolvendo ele, sabe os objetivos mais ou menos o formato dele. Agora, o que a gente não sabe é se ele vai dar certo, isso não tem como saber, mas Não a tem gente muita sabe, forma. a gente sabe o que a gente quer com ele, né? Isso tá ali, desde do nascedouro. Às vezes ele nasce torto, né? Ele vai fazendo assim, ou às vezes ele vai fazendo assim, né? Isso a gente, enfim... E é maravilhoso ser surpreendido também, né? Numa coisa que Nossa. você não esperava muito, de repente fica. Completamente. Nossa, E a gente sim. vai aprendendo o quanto que a gente não sabe nada também, né? Aliás, isso é o que a gente mais aprende, que a gente não sabe absolutamente nada. Porque vem um cara que não sabe nada nunca escreveu um roteiro e escreve uma coisa incrível. Brilhante, Aí vem um roteirista super experiente, traz sim aquela coisa que você espera dele. E vem um diretor super talentoso, incrível, que você agrega naquele projeto e resulta em nada ou resulta em coisas incríveis. E aquele projeto que você não espera nada foi a maior alegria da sua vida, e aquele que você colocou toda a tua expectativa resultou num filme ou num programa de TV, enfim, que não seja, que não é aquilo que você esperava. A gente vai ficando mais humilde, eu acho, porque a gente fica assim, nossa, quando você vê uma coisa, você pode até... Tem uma coisa que é a intuição, isso daqui pode ser que vá mais para lá, vá mais para cá, isso daqui bate com o meu sentimento do que eu quero, eu gosto, eu entendo e sei fazer, mas acima de tudo a gente vê que a gente realmente são tantas variáveis. Não controla, né? Não controla nada, né? A gente vai tentando fazer assim, mas tem muitas coisas inexoráveis, né? Que atravessam. Pô, que a gente lançando agora o Minha Mãe é uma Peça... No dia da estreia do filme, o Brasil inteiro estava em função das manifestações. Ah, é verdade, foi né? agora. No dia da pré-estreia no Rio de Janeiro foi o primeiro dia de que as pessoas foram para as ruas. Foi o sentimento mais estranho da minha vida, de estar me arrumando para uma pré-estreia, enquanto muitos amigos meus estavam estavam brigando indo por um para país. Cinelândia. Poxa, foi... Como que você prevê uma coisa dessa? Você prevê pirataria, né? Você prevê... várias outras sei lá, coisas. a guerra com os outros filmes. Mas e a revolução social do país, você não prevê. A paralisação do país. Pois então são tantas coisas, né? Sei lá, um ator em que você está apostando e de repente explode de talento e de carisma, ou não, a química entre atores não funciona como você imaginava. Ou o público não vai. Não curtiu, né? Isso acontece também, né? É bom estar aberto, se deixar surpreender. Exatamente. E saber olhar para essas coisas. E tudo isso administrando dinheiro, recursos. Também, isso é tudo muito complexo e muito fascinante. Você estava perguntando se, poxa, se eu sou apaixonada. Acho que não tem como produzir sem estar muito envolvida e muito apaixonada, até porque a gente abre mão, acho que muito do nosso... De muita coisa para poder estar ali, fisicamente até também, Exatamente. Né? E no Minha Mãe é uma Peça, eu achei muito legal, porque é um filme ousado, né, assim, do ponto de vista da criação dos personagens. Você tem um protagonista que é interpretado por um homem, assim, isso não é uma coisa muito usada, né, assim, no teatro a gente faz mais isso, a gente tem mais essa licença poética, né, que você... tem uma coisa mais figurativa, que o público tá ali e você faz um acordo. Isso aqui é de mentirinha e as pessoas acreditam e a gente... Vamos estabelecer esse código e a gente vai trocar aqui. No cinema, na tendência dos filmes mais realistas, né, assim, é que você não tenha esse tipo de troca, de inversão de papéis, né? Como é que foi, assim, essa aposta? Quando foi uma ideia do Paulo Gustavo? É uma ideia sua? Como é que foi essa troca de vocês na hora de decidir fazer a Dona Hermínia, ele fazer a Dona Hermínia? Então, foi o seguinte, eu conheci o Paulo na época do Divã, quando ele fez o cabeleireiro da Lília. E a Lia, eu lembro do Alvarenga já falar, olha, fica de olho nesse cara, esse cara é incrível, esse cara é incrível. O Alvarenga batalhou pelo Paulo Gustavo no Divã, porque o Paulo estava assim, não sei se quero fazer, mas o Zé realmente batalhou. Sei lá, um ano depois a gente sentou para conversar, eu, Paulo, não sei quando depois, mas eu, Paulo e Marcos Montenegro, que é o agente do Paulo, que é meu amigo há 20 anos,
falando sobre a peça. Minha Mãe é uma peça que eu já tinha visto na época do Divã, que fiquei encantada com a personagem da Dona Hermínia, né? Nossa, maravilhoso. Com aquela coisa... Composição que ele faz Exatamente. perfeita, né? Exatamente, com aquela loucura toda, né? Aquela neurose toda, aquela coisa ítalo-judaica, né? Ele tem uma intimidade com aquela personagem, né? Totalmente. Tão bacana, assim. Enfim, a gente já tinha conversado... Conversar não, a gente já tinha se paquerado um pouco na época, mas os meninos me levaram pra gente conversar e falar seriamente, olha, Afa, a gente tem muita vontade de levar isso pro cinema, tem vontade, você curte, não curte? Eu falei, pô, óbvio, acho maravilhoso, vamos começar a pensar como que isso seria feito. Mas do dia que a gente teve esse encontro e falou, sim, vamos fazer o filme do Minha Mãe é uma Peça, até a produção em si, muita coisa aconteceu. Aconteceram todos os episódios, todas as temporadas do 220 volts. Que você produziu também. Exatamente, sim, que foi uma coisa bem legal acontecendo no meio do processo, que deu pra gente experimentar muita coisa com a Dona Hermínia e com outros personagens do Paulo e com o próprio Paulo. Deu pra gente conhecer o André Pellens, que é o diretor do filme e dos programas. Então, a gente trabalhou muito em conjunto e foi uma coisa muito boa para a construção do próprio filme. Foi uma parceria super bacana estabelecida com o Multishow. E, enfim, as coisas foram se construindo de um jeito muito interessante para a produção do filme, para o lançamento depois. Lembrando que o Paulo Gustavo, você sabe disso, é um ator que nunca trabalhou na TV aberta. É verdade. Então, para ele estar fazendo esse sucesso como um protagonista, Não, tem fazendo uma mulher ali, sem nunca ter feito TV aberta, é uma coisa muito, muito, muito importante. E mais uma vez, a teoria de que a gente não sabe nada, né? Um homem vestido de mulher, baseado num monólogo, tem tantos elementos para não funcionar, né? Tão arriscado. Um protagonista com uma carreira diferente, uma carreira bem não tradicional, né? Então, mas aí tem a coisa do instinto, eu acho, que às vezes funciona, às vezes não, a gente reza para funcionar mais do que falhar, né? Tem uma coisa ali, tem uma coisa no Paulo, tem uma coisa na Dona Hermínia, tem uma coisa nessa história, tem uma coisa nessa família louca, que é o que mais motivou a gente, aliás. E o filme tá um maior sucesso. O filme tá um maior sucesso, graças a Deus, bom. né? Agora, assim, e foi um processo desses muito gostosos, entendeu? De produção, de criação, muito intenso, muito caloroso, muito passional, de e todos os lados. E o Paulo Gustavo, qualquer reunião com ele fica boa, né, gente? Fica, a gente ri horrores. A gente ri horrores. Vamos decidir umas coisas aqui, de dinheiro, de patrocínio, você, pronto, você já ganhou a taxa, já deu a risada. A gente ri muito, mas é tudo muito passional sim também, a gente discute e um quer isso, outro quer aquilo, um acha isso, outro acha aquilo e vamos junto, trocando, eu cedo aqui, você cede ali, né? Isso, é um exercício negociado, de mas muito, muito também, gostoso. Né? Esse é um bom case, né, da coisa que funciona, né? E vem cá, fala pra mim do Nosso Lar, que foi um filme super importante, um filme feito com um orçamento alto, um filme que teve mais de 4 milhões de espectadores e foi o primeiro filme da sua produtora, da Migdal. Então, o Nosso Lar foi, assim, um daqueles momentos de depressão que gera mudanças, né? O Wagner de Assis, que é o diretor, roteirista e também produtor do filme, ele produziu junto com você? A produtora é a Cinética junto com a Migdal, porque a Migdal nem existia ainda, na verdade, quando eu comecei a fazer o Nosso Lar. Então, para você ver quantas coisas aconteceram a partir daí. Ela também surgiu desse encontro? Surgiu desse encontro. Aliás, o nome quem deu da Migdal foi o Wagner, junto com o Luiz Augusto, que foi produtor executivo. Eu não sei quem que deu, se foi o Luiz Augusto ou o Wagner, ou se foram os dois, mas nasceu ali, já no final do filme, quando eu já estava no meu processo de desligamento da Total, que foi a produtora onde eu comecei anos com os meus super queridos ex-sócios. Então, muita coisa aconteceu a partir do Nosso Lar, mas o Nosso Lar é um filme que foi produzido pela Cinética e a Migdal acabou se incorporando quando um monte de mudanças aconteceram na minha vida, né? E que vieram muito a partir desse filme. O Nosso Lar foi, para mim, mais do que um filme, foi um movimento.
Eu gosto muito dessa temática, da temática espiritualista como um todo. Eu gosto muito de poder estar fazendo esse tipo de filme. O Wagner sabia que eu tinha esse tipo de ligação com a temática, seja ela espírita, judaica, Você cristã. está falando da espiritualidade de uma forma como um geral. todo é uma coisa que faz muito, enfim, parte do meu cotidiano, que me interessa muito enfim, foi um encontro muito importante para mim, meu encontro com o Wagner. Era um projeto que tinha que ser feito de uma determinada forma e a gente resolveu fazer dessa determinada forma que ia muito fora dos padrões, né? Um orçamento muito grande para aquela época, agora nem é mais tanto, né? A gente estava falando de um projeto muito arriscado do ponto de vista... Arriscado não, mas muito diferente do ponto de vista técnico, cheio de efeitos especiais, uma temática que a gente sabia que ia ser bastante complicada, assim, muito atacada por um lado, mas muito querida por outro. E eu fiquei completamente, mais uma vez, tomada por aquilo, tomada pelo Nosso Lar, tomada por tudo que ele... Apaixonada pelo trabalho. Apaixonadíssima, caí dentro do Nosso Lar e praticamente larguei tudo por conta desse filme. E agradeço muito, sou muito grata a ele, porque ele trouxe só alegrias na minha vida. O Nosso Lar, ele teve essa questão de, assim, profissional que foi muito bacana, né? De ensinar pra gente muitas coisas de produção mesmo muito legais, muito interessantes. Tem essa questão que para mim foi muito boa, de eu pensar que eu poderia fazer alguns filmes com temáticas que para mim são importantes. Então agora, por exemplo, a gente está preparando a biografia da Irmã Dulce, né? Que quem vai dirigir é o César Rodrigues, o roteiro da Ana Mulaerte, do Baião. E a gente, enfim, roda no final do ano, Salvador, por isso que eu estava lá e cheguei atrasada, aliás. Enfim, um filme que bem biográfico mesmo, né? Enfim, apresentando essa personagem que é extremamente rica, mas eu fiquei muito feliz de pensar, ok, tem coisas legais que dá para fazer diferentes das comédias que eu já vinha fazendo, que eu continuo fazendo, aliás, e que eu gosto muito, mas... Ó, legal, a gente pode fazer outro tipo de coisa também. Vamos transitar nesses... Exatamente, isso. Porque a gente está num momento muito bom do cinema brasileiro, né? Assim, você acha que isso também se deve ao nível de profissionalização dos membros da equipe? Assim, como é que você acha que a produção pode se inserir nesse contexto? Você acha que tem uma melhora substancial? Assim? Acho que a gente tem uma equipe, acho que a gente tem equipes incríveis. Acho que, apesar de todo mundo reclamar que falta roteirista, eu acho que a gente tem roteiristas incríveis e que a gente está aprendendo muito sempre, todos nós, a indústria toda, né? Acho que a gente também está aprendendo a arriscar e a ousar, fazendo coisas diferentes e não esperadas. E na hora de fazer o tradicional e manter o market share, a gente está tentando fazer isso também, né? E não é à toa que tem tantas comédias sendo produzidas, é uma coisa óbvia. Tem uma importância também, claro, né, nesse óbvio, tipo de produção. É óbvio, é importante, é necessário Isso que a cria gente... público, leva a gente ao cinema, né? Fomenta disso. a indústria, né? Exatamente, é muito importante. Quando a gente aprende que a gente tem essa possibilidade de misturar, de agregar e mantendo as nossas responsabilidades enquanto indústria, enquanto formadores de público, enquanto formadores de novos profissionais, aí eu acho que é um momento de maturidade incrível. Claro, a gente tem muitos desafios, a gente tem muitas questões super complicadas no nosso cotidiano que... Desculpa, que aqui não é o local para falar, mas eu acho que a gente está... Poxa, lembrando de onde eu estava quando comecei e onde eu estou agora, falando do ponto de vista de mercado mesmo, isso não existia. A gente não estaria falando, não sei se esse programa é mais adequado para esse canal. Isso não tinha nem canal, não tinha né? canal. Não tinha canal de conversação, aliás, né? Não tinha diálogo, né? Sei lá, tem comédia ou drama. E hoje em dia esses gêneros já estão também mais misturados, né? A gente hoje em dia se dá o luxo de estar conversando tantas coisas. Eu acho que a gente tem
alcançou coisas muito importantes. E agora tem outros desafios. De estabilizar coisas, de criação de sala, de ampliar público, de manter o que foi conquistado, porque ainda é muito estável, né? Um ano a gente tem um market share ótimo, 3 anos tem um market share baixo. Então a gente tem muitos desafios aí. Qual que você acha que é a importância dos festivais nesse processo? Você trabalhou no festival, fez a produção do Festival do Rio há alguns anos, né? Como você vê esse festival, assim, no âmbito da produção? Qual a importância para o produtor de um festival como esse? Super importante. Os festivais são super importantes, na minha opinião. Como janela para divulgação dos projetos, dos filmes, né? Como para um certo tipo de filme, então, é tipo fundamental a existência. É o único lugar onde esses filmes vão ser divulgados, né? Como também... troca de informação, de linguagem, possibilitar... Nossa, eu sou apaixonada pelo Festival do Rio, sou apaixonada mesmo pelo trabalho que é feito, assim, por trazer aquela quantidade de filmes e de pessoas e convidados, né, e disponibilizar isso para o público, disponibilizar isso para as pessoas, né, e ter essa chance de circular cerebralmente. É um privilégio, é uma coisa é muito importante. E o festival para o mercado é muito importante também. Tem filmes que precisam de festival para terem suas carreiras alavancadas. Então a gente tem que fortalecer os festivais cada vez mais também. Né? Super importante. E vem cá, e essa parceria com os canais abertos? Você fez ainda há pouco as canalhas no GNT, né? Como é que se dá essa relação entre as emissoras de TV e os produtores? É boa? Assim, depende do momento, está num momento bom para isso, né? Eu acho que a gente está num momento de ocupação de espaço, né? Sim. A gente está ocupando esse território, né? Aprendendo mais uma vez como faz, aprendendo a negociar. Todo mundo, eu acho. Estou falando do lado dos produtores, mas eu entendo que isso é por parte dos programadores, dos executivos, dos canais. Tem sido muito rico, muito boa essa experiência. Acho que para os produtores é um momento fantástico, né? Também de experimentar novas possibilidades de dramaturgia, novos formatos, novos tipos de produção. Agora a gente tem que aprender também a ter outros timings de entregas muito diferente que fazer um longa, diferente, né? Completamente diferente. E é muito legal. Agora também muita coisa assim ainda para ajustar, né? De custos, tempos, forma de financiamento atravancado ainda por muitos problemas burocráticos. Aí a gente vai arrancando os cabelos, enfim, para vir até tentando chegar num consenso, né? A burocracia é o nosso grande inimigo, né? De todos nós. É o que temos em comum, é o que a gente dá as mãos e vamos juntos para as coisas. A burocracia, né? É o que vai emperrando as coisas de todos os lados, né? Mas é um momento muito bacana, bom, né? Muito legal. E você pode falar já do doc da Cássia Eller? Como é que em que momento está esse projeto? Agora está sendo Ai, que ótimo, pois é. Esse daí tá bastante tempo que a gente está querendo, que a gente batalhou por esse filme, né? A gente terminou as filmagens, a gente está montando agora, a gente espera lançar no final do ano e depois vai passar no GNT, que é parceiro do filme, e acho que vai ser lindo. Acho o Paulo Fantinelli, para mim, é um dos melhores diretores dessa nova geração de documentaristas. Quem sabe ele decide fazer coisas diferentes, pegar uma ficção por aí, por lá e tal, sabe? Mas eu tô super feliz com esse filme. Acho que vai ser um filmão, assim, bonito de ver. Eu amo a Cássia, né? Então, eu também acho ela o máximo. Acho que vai ser o máximo. Acho que vai ser muito legal. Boa sorte. Ai, muito obrigada. Boa sorte nesse projeto e em todos os outros. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Se você quiser saber mais, tem a entrevista na íntegra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Até mais.